Bom dia a todos. Venho aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a encíclica, a carta encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, com um recorte do carisma passionista, da espiritualidade passionista. A carta encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, ela foi promulgada no ano passado e ela traz coisas muito interessantes para o nosso carisma, para a nossa vivência passionista. É uma carta que traz elementos fundamentais e que eu gostaria de abordar nesse tema de hoje, sobretudo a solidariedade, olhar o outro, enxergar o outro que sofre como um outro Cristo que é crucificado. A Fratelli Tutti, ela é uma carta sobre a fraternidade e a amizade social. Esta carta, ela tem 8 capítulos, bastante densos, com uma riqueza profunda de dados teológicos, mas também com enfoques sociais muito importantes. Não dá para a gente falar da teologia, sobretudo a teologia da cruz, se nós não olharmos a realidade social. E o Papa Francisco foi muito feliz nesta carta encíclica, quando ele traz este recorte social bastante latente para uma abordagem que busca fazer com que nós entendamos que a nossa relação com o próximo é fundamental para a gente ter uma boa relação com Deus. Nesse sentido, eu falo com vocês nesse curto vídeo, com pouco tempo, porque a carta encíclica é densa e relativamente longa, eu vou me ater apenas ao 2º capítulo da Fratelli Tutti. Este 2º capítulo, ele traz como tema um estranho no caminho. E a reflexão deste 2º capítulo, ela está fundamentada naquela belíssima parábola que foi tema da campanha da fraternidade do ano passado, a parábola do bom samaritano, que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. E a reflexão que Francisco faz na Fratelli Tutti sobre esta exortação, essa carta encíclica, ela é muito importante porque eu vejo nela uma das expressões passionistas mais contundentes. Como, por exemplo, esta parábola, ela é uma resposta dada a um doutor da lei. O doutor da lei, buscando um certo constrangimento para Jesus, ele faz aquela pergunta medular que qualquer cristão faz, que é: o que nós podemos fazer para ganhar o céu, ganhar a vida eterna? Ele conhecia as leis. Quando ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus remete para que ele volte lá a procurar a lei que ele conhece tão bem. O que está escrito na lei, diz Jesus? E aí o homem responde com sabedoria: ame o seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, porém, percebendo que ele não tinha entendido o sentido teológico deste mandamento primordial, ele vai dizer para o doutor da lei: quem é o meu próximo? E aqui é que entra o recorte passionista. O meu próximo é aquele que precisa mais de mim. Essa é a referência básica para nós entendermos a teologia da cruz e a espiritualidade passionista. Próximo é aquele que mais precisa de mim, mesmo que ele esteja lá do outro lado do oceano. Essa parábola mostra 3 pessoas distintas que passam ao lado de alguém que sofre, de alguém caído à margem do caminho, que simboliza todos os marginalizados. Vemos ali 3 posturas distintas: a postura do sacerdote, a postura do levita e a postura do samaritano.
Os dois primeiros passam a passos largos. Eles veem o homem caído, mas não sentem compaixão. E a partir do momento que não sentem compaixão, eles também não se sentem tocados, comovidos com aquele sofredor. No entanto, o outro, samaritano, sentiu a dor do outro e acolheu-o, curou, cuidou dele. Ou seja, a expressão diz, ele viu e teve compaixão. Esse é o sentimento que deve permear o coração de qualquer pessoa passionista. É aquele que tem a sensibilidade de sentir a dor do outro. É aquele que cultiva dentro de si a compaixão, que é sentir a dor daquele que sofre. Porque só vamos fazer alguma coisa para alguém que sofre se o sofrimento do outro for também o meu sofrimento. Se o meu sofrimento não for, se o sofrimento do outro não for o meu sofrimento, eu não vou mover uma palha, um dedo para fazer algo para aquela pessoa. Aqui está toda a diferença. Penso que aqui está o elemento medular da Fratelli Tutti, é se compadecer da dor do outro. Só assim nós vamos ter fraternidade social. Se na sociedade as pessoas forem insensíveis à dor do outro, não vai haver solidariedade, não vai haver fraternidade, não vai haver essa identificação. É fundamental que qualquer pessoa que se identifica com o carisma passionista tenha esse sentimento dentro de si, o sentimento da compaixão, o sentimento de ver o outro, sentir a dor do outro e, claro, fazer algo pelo outro. Assim, esse segundo capítulo da Fratelli Tutti, um estranho no caminho, nos traz um recorte passiológico muito importante para nós lermos e entendermos o carisma passionista em todos os tempos, sobretudo neste tempo que vivemos agora, de tanta incompreensão, de tantas intolerâncias, de tanto desrespeito à vida e de tantas insensibilidades que permeiam o coração das pessoas, sobretudo de pessoas que se dizem cristãs, mas que, na verdade, não entenderam a proposta fundamental do cristianismo, a proposta medular do cristianismo, que é a compaixão, entender e assumir o sofrimento do outro como se fosse o seu próprio sofrimento. É esse o recado que eu deixo aqui, tirando ali apenas uma fagulha da Fratelli Tutti, dentre tantos temas que esta carta encíclica traz para a nossa realidade, para a nossa congregação nesse jubileu dos 300 anos. Que possamos viver a compaixão com aquele sentimento de um verdadeiro passionista, aquele que vê no outro que sofre um outro Cristo que é crucificado. Esta é a proposta do capítulo 2 da Fratelli Tutti e é também a proposta essencial do carisma passionista. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos viver esse jubileu com plena atividade missionária. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.